A Daísa Halpern está aqui também, médica conservadora. Diz assim: professor Ernesto, o senhor que já viveu um pouco mais de 30 anos de idade, um pouquinho mais, chegou a ver o Brasil aparentemente dominado pela esquerda como parece estar hoje? Não, nunca vi, mas nunca vi mesmo. Né? Não, havia vários momentos que eu já participei, testemunhei da história do Brasil, mesmo em momentos onde não tínhamos uma democracia plena, você tinha um povo muito forte. Né? O povo brasileiro, ele é que, no fundo, fez a campanha das diretas já, né? e terminou com o período do regime militar. Foi uma mobilização popular, né, em função das diretas, que não passou emenda, mas foi essa mobilização que depois levou à queda do regime. Né? E em outros momentos sempre eu vi o povo brasileiro com a capacidade, a disposição de fazer as mudanças necessárias. Né? Então, mais recentemente, toda a movimentação de 2013, que depois resulta no impeachment, a movimentação do impeachment, que resulta na eleição de 2018 e no primeiro impulso muito produtivo de transformação do governo Bolsonaro. Tudo isso é porque você tinha um povo mobilizado. 64, mas não vou falar de 64 porque eu não vivi, né? Você está dizendo aqui o que eu vivi, né? Então, vou me ater a esses momentos. E o que eu vejo diferente hoje? Hoje você tem um povo que está anestesiado, né? Acho que tem muita gente individualmente revoltada, mas todas as portas para essa revolta estão sendo fechadas. E principalmente o seguinte: os formadores de opinião, tá? Hoje são formadores de opinião que odeiam o povo brasileiro e que trabalham para as elites corruptas brasileiras. Tá? A nossa elite intelectual, midiática, toda ela trabalha para as elites corruptas contra o povo brasileiro, odeiam o povo. Né? Isso aqui é diferente de qualquer outro momento. Tá? Não foi assim em nenhum momento dos anos 70, 80, 2000, 2010, até agora. Né? Então, todas as transformações, você tinha movimentos populares e uma elite justamente reconhecendo, uma parte de uma elite, ou seja, uma elite intelectual que, de alguma maneira, reconhecia, cinicamente ou sinceramente, o valor desse movimento, que não ficava, destruindo moralmente e reputacionalmente os movimentos do povo. Então, hoje esse é o principal problema que eu vejo hoje. Tá? Quer dizer, as pessoas podem até querer, mas a revolta contra coisas, ela é bloqueada pelos formadores de opinião, pelos formadores do discurso, pelos controladores do discurso público. Então é muito difícil passar dessa barreira. Né? Você se movimenta contra o estado de coisas. Havia uma barreira que te chama de fascista, de terrorista, de negacionista, de todo tipo de coisa, né? De racista, de obscurantista. Né? Essa é a barreira formada pela elite intelectual capacho dos corruptos. Você tem que passar por cima disso. E essa é a grande barreira que eu nunca vi dessa maneira. Tá? Enfim, vamos ver aqui. Então, Bela Nascimento, chanceler, o senhor pode resumir, por favor, como os Estados Unidos saíram da intensa corrupção no início do século XX? Quais foram as medidas tomadas? Será que podemos aplicá-las no Brasil de hoje? Eu acho que os Estados Unidos não saíram da corrupção, não, Bela. Acho que não saíram, não. Mas vamos lá, assim, todos os momentos que os Estados Unidos enfrentaram, a corrupção e a elitização da política sempre é uma tendência forte nos regimes, por aquele motivo, poder que é mais poder, e esses são os instrumentos do poder. E os Estados Unidos sempre conseguiram vencer esses momentos por ter estruturas que permitem uma sociedade forte. Né? Então, eles sempre se mantiveram no corredor estreito de uma verdadeira democracia,
contra a tendência do Estado se acaparar, se apoderar de todos os instrumentos, porque eles têm essas estruturas, né? E a formação e o hábito disso, o hábito de, antes de qualquer coisa, você contesta o poder, né? Quando vem uma decisão de Estado, a sua primeira reação é falar, isso é um problema, né? Qualquer intervenção do Estado, a reação automática do americano era, pelo menos, essa. Por quê? O que o Estado está querendo aqui? Por que ele está querendo? Eu não sei. A primeira reação é negativa. A primeira reação a qualquer regulamentação, a qualquer intervenção do Estado, sobretudo do Estado federal, né, é negativo. Tá? E as pessoas tendem a se mobilizar sempre contra isso, né, nos seus meios locais, nos seus meios estaduais, contra esse tipo, contra qualquer intervenção. Esse é o espírito americano desde sempre, né? Desde sempre. Isso é que garante a democracia americana, ou seja, em princípio o Estado não tem razão. Tá? Em princípio, quando você tem qualquer encontro entre pessoa e Estado, né, quem tem razão é a pessoa. O Estado tem que provar, tem que dançar miudinho para provar que ele precisa daquela intervenção, daquela regulamentação, daquela taxa, daquele imposto. Isso está mudando, né, muito em função da programação cultural e educacional, que vem dos anos 60, mas que se intensificou muito nos anos 2000, né, sobretudo a partir do governo Obama. Então, quando a esquerda assume o poder, ela passa a louvar o Estado, né, e demonizar quem se opõe ao Estado. Então, agora é assim. Isso vem dos anos 90, até um pouco antes, né? Então, em qualquer contato do Estado com a pessoa, o Estado é que tem razão, e se a pessoa tem qualquer dúvida, essa pessoa é um terrorista doméstico, é um racista, é um deplorável, né, é um ignorante. E isso é vendido também nos Estados Unidos por uma elite intelectual, também a serviço de uma elite política, em grande parte, infelizmente, corrupta também, talvez menos que a brasileira, mas é muito semelhante à brasileira. Então, e ao longo da história, sempre tinha essa primeira reação, né, esse primeiro impulso de contestação do Estado, né, esse impulso passa a ser demonizado pelos formadores de opinião, pelos formadores de mídia. Então, quando agora o americano tem esse impulso, será que eu estou sendo racista? Né? Mesmo que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver com raça, mas assim, o governo quer mudar o horário da escola, né? Eu não acho que está errado, né? Mas o governo que quer, então estou sendo metendo uma insulta. Então a mídia passa esse clima, né, de que o Estado tem razão e a pessoa não só não tem razão, mas não tem razão pelos piores motivos possíveis. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui